Vamos agora estudar a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, tá? Bom, a gente vai estudar algumas regrinhas dessa nomenclatura. Primeiro, a escolha da cadeia principal. Então, a cadeia principal deve conter o maior número de carbonos possível, tá? Então, desde que tenha o maior número de grupos funcionais. Então, essa cadeia principal tem que ter o grupo funcional, tá? Se tiver mais de um, o maior número de grupos funcionais. Isso vai servir para quando a gente for estudar outras funções orgânicas. Para hidrocarbonetos, né? Agora no momento a gente precisa, então, que essa cadeia tenha maior número de insaturações e tenha o maior número de grupos radicais substituintes, das ramificações, tá? A gente tem um exemplo aqui. Então, por exemplo, a gente tem essa cadeia. Como é que a gente faz para saber qual é a cadeia principal? A gente vai contar o número de carbonos. Então, se a gente contar da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos descer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 7... né, maior do que 6. Então, a minha cadeia principal é essa aqui que está grifada em verde, tá? Então, essa vai ser minha cadeia principal. Tem maior número de carbonos, tá? Vamos lembrar o nomezinho da cadeia principal, gente? Vamos lembrar a nomenclatura lá? Eu tenho 7 carbonos. Começa com "-ete", né? Aí depois eu tenho somente ligações simples, ou seja, uma cadeia saturada, A, e por último, AN, né? AN. E por último, hidrocarboneto O. Então, vai ser heptano, tá? Aqui eu tenho outro exemplo. No caso, eu tenho uma cadeia ramificada e insaturada, tá? Aqui eu só tenho uma ramificação. Nessa eu tenho duas ramificações. Então, se eu tenho uma cadeia insaturada, eu tenho que ter, a minha cadeia principal tem que ter essa insaturação. Então, aqui nesse exemplo, ele já colocou a cadeia principal que tem 6 carbonos. Por quê? Porque é o maior número de carbonos. Se a gente fosse descer a partir do 3, ficaria 4, 5. Ou se a gente fosse subir 3, 4, 5, também ficaria com menos carbonos. Então, aqui eu tenho uma cadeia com mais carbonos, 6 carbonos, então é essa que vai ser a minha principal. E no caso eu tenho a minha ramificação metil-etil, que ele já colocou aqui. A nomenclatura dessa cadeia principal aqui são 6 carbonos, ex. E eu tenho uma cadeia, uma ligação tripla, in, IN. Hidrocarboneto O, hexino, só que eu tenho que colocar a posição da minha ligação tripla. A posição da ligação é sempre o primeiro carbono, tá? Da minha ligação, no caso, da minha insaturação. Então, o primeiro carbono que está fazendo é esse carbono 1 aqui. Ele está fazendo uma tripla ligação com o carbono 2, tá? Então, esse carboninho aqui, esse número 1 que vai entrar na minha nomenclatura. Então, vai ser ex-1-ino. Aqui a gente tem, ver se eu pulei alguma coisa aqui. Não pulei não. Vamos lá. Quando em uma estrutura, aí no caso se eu tiver em uma estrutura, 2 ou mais cadeias carbônicas apresentarem o mesmo número máximo de carbonos, será considerada como cadeia principal aquela que tiver o maior número de ramificações. Então eu tenho essa estrutura aqui, tá? Então como é que a gente vai... Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez nas outras duas. Contar o número de carbonos para saber qual é a cadeia principal. Então, na primeira possibilidade, vamos ver aqui. Nessa primeira possibilidade, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ou seja, eu tenho 6 carbonos na cadeia principal e tenho um grupo, né, metil aqui em cima e um grupo etil aqui embaixo. Então, eu tenho duas ramificações, tá? Na possibilidade 2, vamos lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos também na cadeia principal, mas eu só vou ter um grupo aqui ramificado, tá? Esse grupo aqui é um só, a gente chama de um só, porque só ele, ó, só esse carboninho que está ligado a esse carbono,
da cadeia principal, então a gente chama isso aqui de um grupo só. Que grupo é esse? É o isopropil. Então, qual vai ganhar? Quem vai ganhar vai ser a possibilidade de 1. Por quê? Porque eu tenho dois grupos ramificados, dois grupos radicais. Aqui eu só tenho um só. Então, quem ganha é que tem mais número de ramificações, tá? Bom, como é que a gente vai numerar a cadeia principal? A numeração, ela vai seguir uma ordem de preferência, tá? A partir da extremidade. A ordem é a função, insaturação e a ramificação. Então, se eu tenho uma cadeia com uma função diferente de hidrocarboneto, eu vou olhar lá a função e vou começar a partir dela, tá? Onde estiver mais próximo da extremidade. Segundo lugar, se eu não tenho a função, mas só tenho insaturação, então eu vou começar a partir da insaturação, ou seja, a insaturação tem que estar mais próxima da extremidade, ou a ramificação, tá? Então, isso daqui é relacionado à ordem de preferência. Então, começamos então a numerar a cadeia pelo carbono que, como tiver um grupo funcional, quando for diferente de hidrocarboneto, como tiver a menor insaturação, ou seja, aquele que tiver na mesma cadeia uma dupla ligação, uma tripla ligação, quem vai ganhar? Quem vai ganhar é a dupla ligação, menor insaturação. Então, eu vou começar a contar a partir desse, né? Quanto mais essa dupla ligação estiver mais próxima da extremidade, melhor. Eu vou começar a partir desse aí, tá? A partir dessa extremidade. Ou quando contiver radicais, no caso, ramificações. Então, por exemplo, a gente tem essa estrutura aqui, tá? Com 7 carbonos, que é o heptano. Heptano é a nomenclatura da cadeia principal, tá, galera? O que eu tenho aqui? 7 carbonos e eu tenho um metil, ou seja, eu poderia ter começado daqui ou daqui, né? Se eu começasse daqui, ficaria 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, minha ramificação ficaria no carbono 5. Mas como eu comecei daqui debaixo dessa outra extremidade, então a minha ramificação vai ficar no carbono 3. Ou seja, a menor numeração, tá, da minha ramificação. Então, eu vou começar sempre dessa forma. Eu começo pela extremidade em que eu consiga colocar, né, ter a numeração da minha ramificação, que ela seja menor. Tá? Então, esse 3 aqui vai ser menor que 5, se fosse começar pelo outro lado, né? Bom, vamos ver um pouquinho de ramificações, vamos lembrar um pouquinho das ramificações, dos radicais, né? Hidrocarbonetos ramificados apresentam pelo menos um carbono terciário, olha o carbono terciário aqui, ligado a outros 3 carbonos, ou um quaternário. Não existem ramificações em carbonos secundários e primários, tá? Tipos de ramificação, galera. Então, vamos ver aqui alguns tipos os principais, né, que a gente mais vai ver, vai mais utilizar. Então, a gente tem aqui o metil, o etil, N-propil, vocês podem ver como propil ou N-propil. N-propil porque está começando logo no primeiro carbono, tá? Então, a gente chama de N-propil. Isopropil, que é no segundo carboninho aqui, no carboninho do meio, a valência. O N-butil, olha o N de novo aqui, primeiro carbono do butil. O sec-butil, aí esse sec aqui quer dizer segundo, ou seja, no carbono secundário, né? Então, o carbono secundário do butil, quem é? Esse carinha aqui. Então, se tiver a valência aqui, vai ser o sec-butil. O terc-butil, carbono terciário. Então, quem é o carbono terciário? É esse carinha aqui do meio, né? Que está ligado a outros 3 carbonos. Então, a valência nele, tendo 4 carbonos, sendo um butil, se a valência estiver nesse carbono terciário, ele vai se chamar terc-butil. Isobutil, eu tenho aqui um carboninho primário, tá? Numa cadeia, eu tenho um carboninho primário nessa cadeia aqui, então é o isobutil. Eu tenho 4 carbonos, mas a minha valência está nesse carboninho primário, ou seja, de uma cadeia ramificada. O N-pentil, olha o N aqui de novo, N, porque está no primeiro carbono, só que são 5 carbonos, tá? Fenil, que é um aromático,
né? Quando a minha valência está diretamente nesse carboninho aqui, ligado ao anel. O benzil, quando a minha valência está no carbono ligado ao anel, não carbono do anel, tá? Aí ele se chama benzil. Essas duas aqui são mais, não são tão usuais, são outros tipos de ramificações, mas a gente tem que ver o vinil, que é ligado a uma dupla, né, a ligação, essa valência, e o alil. A valência está no carbono primário ligado a um carbono com uma ligação dupla, mas sendo com 3 carbonos, né, que é um propenil. Aqui outros tipos de ramificações, aqui é só para a gente fixar bem, né, o que quer dizer o iso e o nel, no caso, quando a gente tiver o nel, a ramificação nel. O iso, o que quer dizer o iso, galera? É um prefixo utilizado quando a valência livre está localizada no carbono primário, como eu já falado antes, né, de uma cadeia ramificada. Normalmente é usado para identificar radicais que apresentam a seguinte estrutura. Então, a gente tem aqui, ó, essa cadeiazinha aqui ramificada. Olha a ramificaçãozinha aqui. Então, eu tenho isso aqui. Pode ser N, se N quer dizer N vezes. Pode ser 1 CH2, como pode ser 10 CH2, tá? Então, pode ser vários CH2, esse Nzinho aí. E a minha valência vai estar sempre no carbono primário, sempre no primeiro carbono, tá? Só que eu não posso chamar ele de N, como a gente viu no propil, no N-pentil, por quê? Porque não é uma cadeia linear, não é uma cadeia, no caso, normal, é uma cadeia ramificada. É um radical de cadeia ramificada. Esse tipo de estrutura aqui, a gente chama de iso, tá? Então, aqui a gente tem 2 exemplos, olha. A gente viu os exemplos anteriores, né? Olha, do iso. Deixa eu voltar lá. Olha só, o isopropil. Isopropil é o único que é uma exceção, tá, galera? Isobutil, olha ele aqui, tá? Então, eu vou ter esse carboninho primário, aí eu vou ter essa estrutura aqui, que quer dizer o quê? Ramificada. Porque se a gente colocar ele está de uma forma diferente dos outros lá na frente. Se a gente colocar ele numa linha reta, eu vou ter uma ramificação, tá? E aí, no caso, eu tenho 4 carbonos, então vai ser isobutil. Deixa eu ver se tem outro iso aqui. Não, aqui não. Então, vamos voltar aqui. Isohexil, olha só, aqui a ramificação do carinha aqui, dele. Então, eu tenho aqui o isohexil porque são 6 carbonos, hexil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tenho a minha valência no primeiro carbono, tá? Isopentil, mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele está no primeiro carbono, então vai ser o isopentil ou, pela nomenclatura usual, né, o isoamil, tá? Também pode ser chamado de isoamil. O nel é o prefixo que indica que a valência livre está localizada no carbono primário, tá? Igual esse aqui. Só que a estrutura possui um carbono quaternário, ligado a 3 grupos metila, ou metil, né? Então, assim, eu tenho esse grupinho aqui, pode ser vários CH2, e aí no primeiro carbono está a minha valência, igual esse aqui. Só que a diferença é que esse aqui, eu só tenho 2 grupos metila aqui, tá vendo? Olha só, olha só. No nel, eu vou ter mais um ligado aqui em cima. Olha ali aqui, mais um ligado aqui em cima. Então, na verdade, eu vou ter esse carboninho aqui, ao invés de ser terciário que nem esse aqui é terciário, que está ligado a 3 carbonos. Eu vou ter um carboninho o quê? Quaternário, ó. 1, 2, 3, 4. Olha o exemplo aqui. Neopentil. 1, 2, 3, 4, 5. Só que esse carboninho, ele tem 3 estruturas metil, né, no caso. E mais uma aqui, que no caso é esse daqui que vai ter a valência. Então, se eu tenho esse tipo de estrutura, ele é nel. Agora, esse outro exemplo aqui. Esse outro exemplo aqui, eu tenho a mesma coisa, ó. Olha ele aqui. O carboninho quaternário, com 3 estruturas metil. E aqui, ó, eu vou ter nessa ponta aqui a minha valência, tá? E aí eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexil. Nel, por conta desse tipo de estrutura, tá? Dessa valência que está aqui na frente com o carboninho aqui, ó, quaternário com 3 grupos metil. Agora vamos nomear as partes, galera.
Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer para nomear uma estrutura, tá, de hidrocarboneto. Eu tenho que ver a localização da ramificação, aí colocar a localização da ramificação, o nome do radical e o nome da cadeia principal. Eu falo para vocês começarem pela cadeia principal, tá? Primeira coisa, viu onde é que está a cadeia principal e viu onde é que estão as ramificações? Numera, tá? Numerou tudo, aí identificou. Pega a cadeia principal e coloca o nome. Por exemplo, essa daqui, heptano. Aí depois você pega e coloca o nome, separa, né? Seleciona os radicais e põe os nomezinhos separados. Esse aqui é metil. Qual é a posição do metil aqui? 1, 2, 3, está no terceiro carbono. Então eu vou colocar 3, metil, hífenzinho, né? Eu tenho que colocar hífenzinho em todos, heptano, tá? Então começa sempre, faz dessa forma. Eu acho que fica mais fácil para vocês não se perderem. Observações. A presença de radicais iguais, né? Se eu tiver mais de um metil, eu coloco, na quantidade deles, eu coloco di, tri, tetra e assim vai. Então, se eu tivesse mais um metil aqui, seria dimetil. Se eu tivesse 3 metil na minha estrutura, trimetil e assim por diante, tá? Pessoal, os radicais diferentes devem ser colocados em ordem alfabética, tá? Mas os prefixos de quantidade não vão entrar nessa ordem. Então, o di, o prefixo di, tri, tetra, penta, não vão entrar nessa ordem alfabética. O exemplo que eu coloquei aqui é do octi-2-eno, né? Então, a gente vai ter o radical etil, o radical metil, sendo que metil vou ter 2, então é dimetil. Então, o que que acontece? Se eu tenho 2 grupos metil, eu vou colocar o di na frente, mas esse dimetil não vem na frente da nomenclatura, tá? Por quê? Porque esse di não entra na ordem alfabética. Quem vai entrar? Etil, e M. Vem antes de M. Então, por isso que o etil vai vir antes do dimetil, tá? Aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, esse carinha aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos na cadeia principal, então ele é o hexano, tá? Cadeia principal hexano. Agora, quais são os radicais? Eu tenho aqui um metil e tenho aqui um etil. Etil começa com E, metil começa com M. Então, quem vem na frente? Etil, pela ordem alfabética. Onde está localizado o etil? 1, 2, 3, no terceiro carbono. Então, 3, hífen, etil, hífen. Onde está localizado o metil? No carbono 2. 2, metil, hexano, tá? Então, é dessa forma que a gente faz. Esse outro aqui, heptano. Qual é a nomenclatura dele? Então, a gente tem 7 carbonos, heptano. Tem um metil aqui no terceiro carbono, então 3 metil heptano. Aqui outro. Eu tenho um hexino, né? Porque eu tenho uma ligação tripla. Olha só a ligação tripla. Olha esse aqui, ó. Vamos olhar para esse aqui, gente. Eu começo a numeração próximo sempre a extremidade que está perto da minha insaturação, tá? Então, eu olho a insaturação. Eu vou começar daqui de cima? Não, porque senão a insaturação vai ficar no final da cadeia. Eu vou começar nesse primeiro carbono aqui, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hex. Se é uma ligação tripla, ino, né? Então, vai ser um hexino. Só que ele está no carbono 1, então hex, 1, ino. Vocês também podem ver por aí outro tipo de nomenclatura, além desse, um hexino, tá? Que era até a nomenclatura anterior. Mas das duas formas, tá? Vocês vão ver. O principal que eu quero que vocês entendam é essa aqui, hex, 1, ino, tá? Agora, onde é que estão os radicais? Vamos lá. Eu tenho um etil e tenho um metil. O etil vem na frente porque ordem alfabética. Vem na frente do metil. Onde está localizado o etil? Carbono 3. Então, 3 etil, 4, olha o 4 aqui, metil. Olha o metil aqui no carbono 4, tá? Então, é dessa forma que a gente faz. Olha, outro exemplo. Eu tenho 6 carbonos na cadeia principal, ele é um hexano, tá? E tenho um metil aqui, outro metil aqui, outro metil aqui. Como é que a gente faz essa nomenclatura? Bom, se eu tenho 3 grupos metil, eu vou ter um trimetil, tá? Só que
Quando eu vou colocar a numeração, eu também tenho que repetir, colocar todos os números onde estão localizados os meus radicais. Então, está localizado no carbono 2, então eu coloco 2. No carbono 3, eu coloco 3. E no carbono 5, eu coloco 5. Então, vai ficar 2,3,5 hífen trimetilhexano. Vocês estão vendo que aqui não tem um hífen? Quando a gente tira o hífen, a gente vai tirar o H, tá? Porque não se fala etilhexano, no caso, tudo junto com H. Se a gente deixa o H, a gente coloca o hífen como está aqui, tá? Como está aqui em cima também, certo? Outro exemplo. Aqui, né, estou ratificando mais ainda, né, sobre as regras. Então, numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da insaturação, como eu já tinha falado, e escrever seu nome indicando a posição da insaturação. Então, como eu falei antes, ó, hex1 íon, olha o hexino aqui, tá? E os radicais, no caso, as ramificações a gente coloca depois. Considerar cada ramificação como um grupo substituinte, dar seu nome e sua posição, como eu falei para vocês. Então, eu tenho um metil aqui e um etil aqui. Então, o nome dele vai ficar 3-etil, 4-metil, hex e 1 íon, tá? Isso aqui é só para afirmar o que eu já tinha falado antes, tá, gente? Para vocês colocarem aí direitinho no entendimento de vocês. Então, é isso, galera. Fechamos aqui essa aula. E espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, sabe que é só entrar em contato. Um abraço, boa semana, fiquem com Deus.